Glória a Deus, a paz, igreja. Deus abençoe. Mais um tempo que podemos aqui em comunhão. Nossa igreja do Evangelho Quadrangular reserva sempre esse horário às 18 horas, todos os domingos. Ministração da palavra através de uma mensagem encaminhada através desse vídeo, através do YouTube, onde podemos em comunhão da nossa igreja ou através de compartilhar com outros irmãos, e outras pessoas que precisem de uma palavra do Senhor. É um tempo que reservamos para estarmos em conjunto, em união, em comunhão, ouvindo a palavra do Senhor. Então, oro aqui nesse momento que o Senhor venha falar ao vosso coração e que Ele poderosamente ministre aquilo que Ele tem para falar conosco nesse tempo que está reservado para nós. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu reservei aqui uma passagem para ministrar nesse tempo, através do livro de Números. Números, capítulo 13, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Aqui nós vemos nessa passagem a orientação de Deus a Moisés para que encaminhassem alguns homens representando um homem de cada tribo para que fossem reconhecer a terra que Deus tinha prometido ao seu povo. Direto aqui ao verso 17 do capítulo 13. Continuando essa mesma passagem, Deus dá instruções a Moisés, e aqui vemos, quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse, orientações de Moisés ao enviar esses espias: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou são poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra, pois era a época do início da colheita das uvas. Pois então, Moisés dá essas orientações e observações para que eles fossem à terra e incentivando que fossem corajosos para observarem e fazer exatamente as instruções que o próprio Deus deu a Moisés para que seu povo já fizesse um reconhecimento das promessas que já tinham sido feitas ao seu povo, porque Deus prometeu que tiraria seu povo do Egito e levaria para a terra prometida, onde emanava leite e mel. Amém? Continuando aqui no verso 25 do capítulo 13 do livro de Números, diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Ou seja, Deus deu as instruções a Moisés, Moisés instruiu seu povo, 10 homens escolhidos para fazer esse reconhecimento, e passado 40 dias, eles retornaram com um relato daquilo que foi solicitado, pedido por Moisés a eles. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde emana leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas, sempre tem um mas, Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jabuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Esse foi o relato dos espias que foram lá para reconhecer, E tudo que Moisés pediu, eles observaram. Observaram que realmente era uma terra que emanava leite e mel, dava frutos, trouxeram uvas, para trazer como era uma terra abençoada. Mas também relataram que tinha lá o povo que morava naquela região.
Então, verso 30, Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse, porque ao receber aquele relato das dificuldades, ou seja, de todos os povos que estavam lá, os povos já começou a se desanimar. Já estava desanimado no meio do deserto, logo após ter saído do Egito. Já começaram a haver mais dificuldades e esqueceram-se totalmente dos milagres, sinais e maravilhas que Deus já tinha feito para o seu povo lá no Egito. E aqui, como o povo é sempre povo, né? Facilmente esqueceu de quem é Deus e facilmente estavam vendo só dificuldades. Foi então que Caleb intercedeu aqui e falou, então Caleb fez calar-se o povo perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Que passagem tremenda, que palavra simples, mas olha a complexidade ou a simplicidade do posicionamento de Caleb. Nesse momento, há um relato geral que todos os espias, que Caleb estava junto, viu. Sim, Caleb viu tudo aquilo que os espias, os demais companheiros das demais tribos viram, mas não se importando com o problema e a dificuldade, Caleb disse, né, mandou todo mundo se calar e subamos apenas vamos lá e tomemos posse, porque foi assim que Deus tinha orientado, foi assim que Deus tinha prometido. Deus pediu para reconhecer e Moisés pediu para relatar o que eles viriam, inclusive em detalhes, o que tinha, que povo tinha, como era a terra, se tinha gente forte ou não, como que era, né? Enfim, o que foi solicitado por Moisés foi feito. Porém, o coração da maioria que estava com Moisés e Josué, um outro dos espias, junto com os demais espias, tiveram visões diferentes. E aí é o ponto que eu gostaria de compartilhar já sobre essa ministração, né? Todos temos, todo o povo de Deus, e aqui estamos falando do povo de Israel, e o povo de Deus hoje é a igreja do Senhor, faz parte do povo de Deus, fomos enxertados através da vida de Jesus Cristo, né? Somos uma comunidade como Israel hoje, e todos estamos sob a mesma promessa. Recebemos essa promessa da terra prometida, né? E este povo lá atrás relata a Bíblia, a palavra de Deus, a história do povo de Israel, sobre uma grande promessa e também sobre ter visto sinais e maravilhas, né? Ao receber um relato sobre a promessa, sobre o lugar ou sobre a bênção que estaria prometida para o povo, grande maioria não viram a promessa, viram mais as dificuldades e se posicionaram desta forma, vendo dificuldades em vez de confiar em Deus. E aqui vai a lição, né? Vou continuar essa ministração. Então vemos o que? A visão dos espias, anotei aqui, eles viram a terra com os olhos de medo e falta de fé, com os olhos de medo e falta de fé, né? Esquecendo-se dos milagres que presenciaram no Egito e das promessas que Deus havia feito para o seu povo. Esse foi o posicionamento, a forma que a grande maioria sempre interpreta, ou estamos no meio que a maioria acaba interpretando a promessa, não, acaba tendo uma visão mais negativa do que positiva. Por quê? Porque começam a se abater na fé. Falta de fé gera medo. O medo é consequência de você não confiar. O medo, sim, é natural, é sadio, é um sentimento que Deus colocou em nós para nos protegermos de problemas, proteção da nossa própria vida, devem fazermos coisas, né, que desagradem ao próprio Deus. Mas aqui era um medo que a grande maioria tem porque falta confiança naquele que nos guia. Deus estava guiando o seu povo em Israel, Deus estava no controle, mostrando sinais durante esse trajeto, e é o primeiro momento, e a primeira oportunidade, ou o primeiro teste, vamos assim dizer, que Deus
deixe o seu povo passar por esse teste, por essa prova, vamos assim dizer. Deus falou, olha, vai lá ver a terra, veja a terra que eu prometi. Todos viram, mas a grande maioria viam mais problemas do que solução. Viam mais dificuldades do que realmente bênçãos. E, mediante esse cenário, todos se desesperavam. Todos se desesperavam. Puxa, não é possível que Deus tirou de uma dificuldade que tínhamos lá no Egito e nos trouxe, estamos caminhando com Ele, mas o que estou vendo aqui são só problemas. Ou seja, não são só problemas. Havia sim a terra prometida, mas precisava de ter fé, confiar em Deus, naquele que prometeu, não nas suas próprias forças, né? E essa é uma lição que nós vemos nessa caminhada do povo de Israel no deserto, nesse episódio do relato dos espias, quando foram verificar a terra prometida, né? Então, que fica aqui uma lição importante, a importância de perceber e valorizar as promessas de Deus vai além das dificuldades imediatas, né? É importante perceber e valorizar as promessas de Deus em detrimento, em relação a ver os desafios imediatos. As promessas, né, que o Senhor nos dá de vida eterna requer o quê? Um caminhar constante com o Senhor, um trilhar na vida de fé. O justo continua vivendo pela fé, né? Não pela sua própria força, porque se for pela sua própria força, nós desanimamos, como aqui vemos nesse relato, o povo desanimando. Amados, só um detalhe, uma pausa aqui. Vocês estão ouvindo um pouco de barulho, talvez um chiado, faz parte aqui do tempo que está chovendo nesse momento, né? Mas espero que o som não fique muito obstruído pelo barulho da chuva, mas glória a Deus pela chuva. Então, continuando a ministração. Então, é importante perceber e valorizar as promessas. E isso vai além das dificuldades imediatas que sempre vão existir na nossa vida, né? Deus prometeu, Deus salvou seu povo, Deus colocou Moisés diante do povo para guiar-nos para a terra prometida, e Deus esteve sempre com o seu povo, porém, temos que estar confiantes sempre no Senhor. E o que a gente vê aqui pelo outro lado, Caleb esteve junto para ver a terra prometida, ele teve uma outra postura. Enquanto os demais espias viram gigantes e barreiras intransponíveis, foi assim que a maioria sempre relata, a grande maioria, e aqui vai uma lição, né? Para nós mesmos, que somos parte do povo de Deus, nós, dentro da nossa comunidade, a maioria vê mais dificuldade, a maioria vê mais gigantes intransponíveis que não vai conseguir vencer. Eu quero declarar nesse tempo que nós estamos aqui, ministrando, num tempo de barulho de chuva, glória a Deus, que Deus está no controle. Continue a caminhada, continue confiando que Ele vai trazer a cura, que Ele vai trazer a solução, que Ele vai cuidar de ti, apesar das doenças, apesar das dificuldades. Ele é maior. Temos que continuar trilhando, porque aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel e Ele vai estar garantido. Basta seguirmos. Basta, vou até resumindo a nossa palavra, basta termos a mesma postura, o mesmo espírito que esteve em Caleb, né? O espírito de confiar, um espírito diferente dos demais, que é continuar confiando na palavra, nas promessas de Deus, em quem estamos guiando, e se entregar àquela promessa e não esmorecer. É isso que nós estamos aprendendo nesse tempo. Então, Caleb, enquanto os demais espias viram gigantes, barreiras intransponíveis, ele viu oportunidade. Ele viu uma oportunidade, né? E uma promessa de Deus a ser cumprida. Viu sim os gigantes, viu barreiras, viu dificuldades, mas ele continuou confiando que Deus ia dar a ele aquilo que ele prometeu, a terra prometida, a terra que manava leite e mel, né? Ele não negou
E olha, isso, a fé não é uma fé cega. Ele sabia, ele não negou e ele confirmou sim no relato dos demais colegas que viram os gigantes, viram problemas, dificuldades naquela terra. Ele não negou isso, mas ele escolheu ficar com as promessas do Senhor. Apesar dele ter visto, ele não negou e escolheu. Não negou que era difícil, mas escolheu permanecer na fé, crendo que o Senhor iria garantir aquilo que prometeu. E foi isso que ele fez. Esse é o posicionamento. Veja o posicionamento. Então, todos se desanimaram. Moisés e Arão ficaram chateados com isso, intercederam ao Senhor pedindo misericórdia. Nesse chororô do povo, desanimado com o relato da maioria dos espias que viram mais dificuldades, e aí todo o povo foi contaminado. Né? Imagina naquele tempo, no meio do deserto, saindo do Egito, pois esse ano grandes milagres, sabendo que estava próximo à terra prometida, porque Deus mandou já alguns espias já para ver, olha lá onde nós vamos ficar. E quando esses colegas voltam com esse relato dizendo, olha, tem problema lá, tá? A terra está lá, tem realmente, ela é frutífera, ela é bonita, tem grandes paisagens, emana leite e mel, mas, e o povo focou no mas, temos dificuldades. E aí, olha só o posicionamento de Caleb. Números capítulo 14, verso 7. Após o povo desanimar, Arão, Moisés intercede a Deus, e no meio dessa discussão, posicionamento de Caleb. E disseram toda a comunidade, Caleb e Josué nesse momento, né, que também estavam lá no Espírito, confiando na promessa do Senhor, né? Verso 7, capítulo 14, Números, verso 7. E disseram a toda a comunidade dos israelitas, Caleb e Josué, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde emana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como pão, como se fossem pão. A proteção deles se foi. Olha, eles não têm proteção nenhuma, porque nós estamos com o Senhor dos Exércitos. Era o que Caleb e Josué estavam dizendo para o povo, né? Não tenham medo deles. Puxa vida. A grande maioria ficaram com medo. Alguns, 2, no caso dos espias, não. E se mantiveram firmes com a promessa do Senhor, se agarraram. E a gente sabe da história. Deus desagradou, ouviu, né, a intercessão de Moisés, mas todos aqueles daquela geração que saíram, Deus disse que vocês não conhecerão a terra prometida, somente seus filhos. E além deles, o próprio Caleb e Josué que se mantiveram. E olha aqui que declaração, observem isso, quando Caleb fala assim, se o Senhor agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. O ser sempre se mantém, e para se agradar, qual é a mensagem aqui? A promessa está mantida em nossas vidas, as dificuldades vão existir, e quando Caleb fala assim, mas se o Senhor se agradar, Ele nos fará entrar naquela terra, significa simplesmente se mantivermos fé nele, continuarmos os seus caminhos, obedecendo a sua palavra, né? Tendo uma atitude como Caleb teve, porque Caleb teve essa atitude e ele recebeu a promessa, está aqui relatado, nós vamos ver na sequência, amém? Então, continuando a ministração, vamos lá em livro de Josué, capítulo 14, verso 7, a partir do verso 7, onde temos aqui o relato passado. Caleb tinha 40 anos, nesse tempo em que ele foi escolhido para ver e espiar a terra prometida. Passado 45 anos, ou seja, Caleb já com 85 anos,
Muita coisa rodou nesse tempo. Aquela geração pereceu, somente os filhos daquela geração entraram conhecendo a terra prometida junto com Caleb e Josué, né? E chegou um tempo, aqui, vamos ver nessa passagem, que Caleb, em seu vigor dos 85 anos, ele vai lá e requer a promessa, ou seja, se manteve firme todo aquele tempo. Os 45 anos após, ele continuou firme, batalhou, com certeza ele participou das guerras, participou dos conflitos, participou de vários conflitos entre o seu povo mesmo, com falta de fé, e ele firme e forte. Vamos ver aqui então, Josué 14, 7, 13, a partir do verso 7, aliás. E eu, disse aqui palavras de Caleb, né? E eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Que é o que nós comentamos aqui, né? Vem em dificuldade. E traduzem as dificuldades, aqueles que não têm fé, se transformam em medo. Medo de viver, medo de passar por uma enfermidade, medo por passar por dificuldade financeira, medo por ser valente, enfrentar, se posicionar. Amados, é o que eu coloquei no título dessa mensagem, né? Caleb, medo paralisia. O medo nos paralisa, aliás, medo nos paralisa, mas a fé tem poder. A fé nos empodera com uma posição, com uma postura na vida de enfrentar esses problemas e passar pelos problemas, mas com Deus. Porque podemos até ter derrotas em algumas batalhas, mas com Deus sempre seremos vitoriosos. É o relato do povo de Israel, é o relato que Caleb estava dizendo aqui. Continuando então. Então, eu, porém, Caleb continuando aqui, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Disse Moisés, né? Relatou o Caleb da palavra que Moisés tinha dado para ele de promessa, né? Continuando no verso 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, falando aqui Caleb, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade, ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Amados, o que eu gostaria de compartilhar nesse tempo breve que temos aqui, se pudesse girar o vídeo todo, ficar até o final, ficar só com a conclusão, é isso. Amados, tenhamos uma postura assim como Caleb teve. Que postura é essa? Que postura é essa? Vou voltar a Números 14, 24. Um relato em Números 14, 24 me chama muita atenção, né? Exatamente naquela passagem aqui. Caleb e Josué se posicionaram, o povo chorou. E aí, olha só, o relato do Senhor, do próprio Deus, a respeito de Caleb. Números 14, 24, para finalizar nossa mensagem. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Disse o próprio Deus sobre Caleb. Deus viu e disse, você teve um espírito diferente dos demais, um comportamento, uma atitude diferente. E qual foi esse comportamento? No momento de dificuldade, ele não viu as dificuldades. Aliás, ele viu as dificuldades, sim. Ele
entendeu os problemas que enfrentaria, ele entendeu os problemas que enfrentaria na vida, mas ele se manteve firme nas promessas do Senhor, se manteve com fé. E a fé não deixou ele com medo. Sim, claro que ele teve medo de participar das guerras, de enfrentar batalhas, de passar fome, mas ele se manteve firme nas promessas do Senhor. Com certeza passou dificuldade, fome, guerras, foi ferido, machucado, pegou doenças, mas ele se manteve. E aos 85 anos, ele requereu-se lá de Josué a promessa que Moisés tinha dado a ele de herdar a terra. E Deus já relatou que viu um espírito diferente. Portanto, amados, queria finalizar essa mensagem aqui para que vocês entendam que o medo na sua vida paralisa, mas a fé em Deus te empodera a enfrentar toda e qualquer dificuldade, como nós vimos em Caleb, cujo Deus, nosso Deus, viu um espírito diferente nele exatamente porque ele se posicionou, se mantendo firme, confiante em Deus. Em Deus. A fé empodera e te direciona para uma ação positiva na vida. Confia no Senhor e fica com essa palavra, que a fé em Deus, que a fé em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, continue enchendo o teu coração e que te dê fortaleza, firmeza para enfrentar os problemas e confiante que Deus, o nosso Deus, Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu a nós. Amém? Deus abençoe a todos, boa noite, boa tarde e que o Senhor esteja conosco. Amém.